livro na mão, caneta, régua, marca-texto. Eu não sei como é que você vai preferir marcar o teu livro, mas você precisa destacar as informações que serão necessárias para a nossa aprendizagem, para a nossa avaliação. Então, hoje, página 68, vamos estudar os Garamantes, que são povos do deserto. Povos que aprenderam a lidar com aquela região árida, seca, mas eles aprenderam a desenvolver o que precisavam para sobreviver. E o que é que nos diz o nosso livro acerca do significado de Garamante? Vejamos. Olha o que nos diz. Diz que Garamante, essa palavra deve ter origem, dos povos de língua berbere, e berbere quer dizer aquele povo que habitava aquela região do deserto ali do Saara. Povos do deserto. Além disso, o final traz a palavra principal que nos interessa. Qual é a palavra? Cidades. Garamantes significa cidades, porque eles eram construtores de cidades. Então, vou destacar aqui para vocês nosso título, Garamantes, e trazer para vocês a imagem de uma cidade. Por quê? Porque as cidades eram o ponto forte dos Garamantes. E você consegue observar de que material essa cidade era feita? Eu consigo perceber bastante barro. É interessante notar que cada civilização ela procura utilizar dos componentes que tem no seu próprio solo, em sua própria região. E com eles não foi diferente. Então, como tinha bastante barro, eles passaram a usar esse barro para construir suas cidades. Será que em nossos dias isso é diferente? Você já teve o contato com um tijolo? Você já prestou atenção do que ele é feito? Você já prestou atenção que algumas casas têm umas telhas bonitas e ainda chamam telha de barro? Porque elas deixam o ambiente mais fresco, diferente das telhas anteriormente chamadas de Eternite, telhas que absorvem calor e que mantêm nossa casa quente. É muito comum no Nordeste as casas serem cobertas de telhas de barro. Nós praticamente no Nordeste nem ouvimos falar em telhas de Eternite. Já aqui no Amapá, quando a gente olha para o telhado das casas, a gente vê que a telha de barro é bem pouco usada e acaba sendo mais cara. E aí poucas pessoas acabam adquirindo. Cada região vai ter um tipo de construção, um tipo de material que é mais utilizado. Mas vamos seguir com nossa atividade ainda na página 68, porque temos muitos pontos a destacar. Por quê? Porque quando a gente lê um texto, a gente precisa observar quais são os pontos marcantes. Pontos que vão destacar características, que vão destacar localização, que vão destacar as obras desse povo, no caso. Então, o que nós temos para destacar nesse momento? O início do nosso texto. Por quê? Porque ele vai falar das características ambientais dessa região ocupada pelos Garamantes. Então, você vai pegar seu marca-texto e vai destacar aí essa questão que fala da aridez do solo, das temperaturas que durante o dia eram muito altas, mas que à noite eram muito baixas, da presença de ventos fortes que faziam com que as dunas ficassem em constante movimento, mudando a paisagem. E essa questão da escassez de água, que é um ponto marcante para quem vive nas áreas de deserto. E você pode observar que tu tens um mapa, e eu vou destacar aqui para vocês também. Olha só, no mapa está mostrando a região em que os Garamantes ocuparam e construíram as suas cidades. E destaca aí no teu texto. No deserto de Fezzan, sudoeste da atual Líbia, se desenvolveu a civilização Garamante. Observe que é uma área bem grande do território da Líbia, ocupando quase a metade do território. E se você seguir com a leitura um pouco mais abaixo, você vai notar que eles conseguiram, esse povo conseguiu fundar cidades
e ter um Estado organizado. Você entende o que é um Estado? Você mora em um Estado? Com certeza. Sabia que nós moramos em 2 estados? Um estado é um estado local, Amapá. Qual que é o outro estado, professora? O Brasil. Cada país representa um estado-nação. E cada nação é subdividida em estados. E vocês viram no início aí de nossas aulas, só para a gente recordar, que eu precisei trazer vocês para mais perto do nosso país, em conhecendo os estados e capitais, recordando. Nós vimos que o Brasil ele tem 26 estados e uma unidade federal, onde foi construída a capital, Brasília. E o que é que nós temos que lembrar? Temos que lembrar que existem administradores, governantes, por todo o país. Cada estado tem seu governador, cada município, que quer dizer cidade organizada, ela tem seu prefeito, tem seus vereadores. Nós temos vários políticos que são eleitos por nós, sociedade, para administrar o nosso país, as nossas cidades, os nossos estados. E os garamantes, eles foram uma civilização que eram organizados nesse sentido. Eles tinham seus governantes, eles tinham administradores para que essas cidades pudessem se desenvolver em todos os sentidos. E, além disso, o nosso livro nos mostra que ingleses fizeram pesquisas nessas regiões aí e eles descobriram a presença, de 158 assentamentos formados por fazendas, aldeias e cidades fortificadas. Quando nós vamos ao centro de Macapá, certamente já passamos em frente ou já fomos à fortaleza de São José de Macapá. E nós percebemos que ela é fortificada, ela é protegida por muros altos. E com os garamantes não era diferente. Eles faziam muros de até 4 metros de altura, visando ali a proteção de seu povo. Então você deve destacar o que eu estou destacando aqui para você também. Mas saiba que você também, de repente, pode julgar que outras informações sejam importantes e você também deve marcá-las. Mas, seguindo, como que uma cidade vai sobreviver? Precisamos de quê? De alimento, de água. E como nós vimos, o deserto é árido, é seco. O solo é duro, rochoso, é um solo difícil. Mas os garamantes tiveram criatividade. E eles usaram um sistema interessante para que eles pudessem ter condição de desenvolver as culturas necessárias. Primeira coisa que temos que destacar aqui, está no último parágrafo, em se falando daqui da questão de desenvolvimento, de trabalho, sobrevivência. Olha só, os garamantes, viviam da agricultura, quer dizer, do plantio. Eles plantavam. E aqui diz que eles foram os primeiros povos aí a cultivar a terra em meio ao deserto. Como que se consegue plantar sem água? Claro que eles tiveram que providenciar água. E você tem abaixo aí na seção, você sabia, o sistema que os garamantes utilizaram para localizar água. A água que eles tanto precisavam para a sobrevivência e para o cultivo da agricultura aí. Então, como é que isso se dava, Eles extraíam água do subterrâneo, do subsolo. Então, vamos destacar aqui como funciona o sistema Fogarra. Olha só, esse sistema consiste na captação de água do subsolo a partir de uma série de poços. Observe que na imagem eles mostram que vários poços foram cavados. Por quê? Porque todos eles estão indo buscar água no subsolo. E quando todos eles encontram a água, essa água vai ser canalizada para a superfície, formando ali alguns tanques em que eles possam irrigar e desenvolver a sua agricultura. Você observa que quanto mais alta, mais alto aí for o solo, você percebe que eles terão que cavar mais profundo. Eu não sei vocês, mas de onde vem a água da sua casa? A água que sai em suas torneiras? Em minha casa nós temos um poço. E
Eu trouxe aqui a imagem de um poço, só para a gente perceber que quando se cava um poço, não é algo simples. Hoje, por exemplo, na atualidade, existem os poços artesianos, mas as empresas que fazem esse procedimento, elas têm máquinas para perfurar e eles perfuram canais estreitos. Mas no caso desses poços, para que uma pessoa tenha condição de ir cavando, precisa ter um pouco mais de diâmetro e você percebe que não é fácil. Na minha infância, no bairro que eu morava, em Sergipe, Lagarto, Sergipe, nós percebemos que a vizinhança, cada casa normalmente tem um poço. E se essa casa não tiver um poço, elas acabam buscando água no poço dos vizinhos. Assim, os vizinhos eles têm esse sensor, essa sensibilidade de ajudar o próximo. Então, e às vezes também acontecia algo assim fora do imaginário. Nós cavamos um poço, por exemplo, em minha residência, mas chegou uma época que esse poço não dava mais água, a água acabou. Então nós tínhamos que buscar água na casa do vizinho, nós não tínhamos água encanada como nós temos hoje. Então, para os garamantes, eles tiveram que cavar muitos poços e certamente demandou bastante tempo, porque era um processo assim bem arcaico, né? Bem manual. Mas vamos avançar, porque eles venceram e nós vamos vencer também. Nós temos agora na página 69 informações dos tipos de produtos que eram cultivados na agricultura desenvolvida pelos garamantes. Eu deixei destacado aí a parte da criação de animais e fabricação de metais. Você já deve destacar, está bem? Então, eles criavam animais e fabricavam instrumentos de metais e lapidavam pedras. Também refinavam sal. Então, certamente, esses materiais de metal que eles lapidavam e também as pedras, com certeza também foram úteis para a construção lá dos poços, para que eles conseguissem formar o sistema fogarra e a água fosse ali canalizada e irrigada para o plantio. Mas vamos destacar os alimentos que eles cultivavam? Então, eles cultivavam alimentos que são conhecidos por nós hoje. Quais são? Trigo, cevada, uvas, figos. Prosseguindo, nós vimos que o sistema fogarra ele foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura. Então, que tipos de produto eles cultivavam? Será que eu e você consumimos? Pelo que vi, sim. Então, marque por gentileza. Trigo, eu e você consumimos constante. Cevada, uvas. Talvez a cevada não seja tão presente na vida de todos, mas trigo, esse daí é o queridinho das residências normalmente. Pode ser que na sua não seja, mas... Azeite, vocês consomem azeite? Vocês usam azeite na salada ou outros tipos de alimento? Então, observe que são alimentos que são cultivados muito antes mesmo de nós existirmos, né? Porque aqui mostra que eles se organizaram nesse deserto 5 séculos, né? No século 5 antes de Cristo. Nós já estamos em 2021 depois de Cristo. Então, faz muito tempo que esses alimentos são cultivados e que várias gerações vêm usando-os. Mas, o que eles fazem com toda essa produção? Essa produção, ela serve para a população local, mas também serve para o comércio. Comércio com quem? Quando você olha no teu mapa, na página 68, você percebe que a Líbia, ela faz fronteira com o mar Mediterrâneo. Então, isso possibilita com que os garamantes comercializem com os povos do litoral do mar Mediterrâneo. Mas, nossa atividade termina aqui? Não. Temos agora 3 questões a respondermos. A primeira pergunta nos diz, observe as fotografias. Não sei se você já estudou sobre isso em arte, por exemplo, mas estética tem a ver com o belo, com aquilo que eu contemplo, aquilo que os meus olhos veem. Observando essas fotografias das ruínas da civilização garamante no deserto e as suas construções atuais. Então, do lado esquerdo, a ruína do tipo de construção que eles faziam no passado. Do lado direito, construções atuais. Será que
Nessas duas construções, tem alguma semelhança? Tem algum material que está presente nas duas construções? Vou dar um zoom aqui. Será que tem algum material que tem coloração semelhante? Do que mesmo que eles faziam as casas deles, vocês lembram? Então, nós que moramos no Amapá, não costumamos ver, por exemplo, telhados com telhas de barro. Mas o barro, ele já é utilizado nas construções há muito tempo. Não só apenas para erguer paredes, mas também para se produzir telhas, por exemplo, tijolos, porque na atualidade a gente não fica pegando barro e jogando na parede. Existe um tipo de construção que é chamada casa de taipa. As pessoas umedeciam o barro e elas jogavam aquele barro numa espécie de tela feita com galhos de árvore. E aquele barro secava. E ali eles tinham a sua casa. A primeira casa que eu morei era desse tipo. Mas hoje não, nós temos fábricas, né, de tijolos, de telhas. E você percebe como as coisas vão melhorando. E a estética também fica melhor. Quando a gente contempla essas residências, você percebe a diferença. Mas, voltando à pergunta da letra A. Na letra a pergunta para nós é: há entre elas semelhança? Será que tem alguma semelhança entre essas duas construções? Na sua aparência, você percebe alguma coloração que represente a presença de um mesmo material? Você precisa tomar sua decisão. Apesar daquelas casas serem modernas, tem alguma semelhança com o material usado na primeira imagem? Vamos à próxima pergunta. Há alguma relação entre esse tipo de material e o ambiente em que se encontram? Observe, a primeira imagem, ele está nos dizendo que são ruínas das construções antigas na capital dos Garamantes. E na segunda imagem está dizendo que é uma cidade no oásis do Saara, localizada na região de Fezzan. Quando nós estudamos a primeira página, lá dizia qual era a localização que os Garamantes estavam e dizia que era a província de Fezzan. O que a gente percebe? É o mesmo território, é dentro daquela mesma área. Então, a pergunta, voltando, há alguma relação entre esse tipo de material em que se encontram? Por que uma casa foi feita apenas com barro e a outra é de tijolos? E os tijolos são feitos de quê? Pensou? Agora, há alguma relação entre esse tipo de material e o ambiente em que se encontram? Por que eles vão usar esse produto? Analise com carinho essa pergunta e responda. Brasil, será que há regiões onde é difícil obter água? Você, pelo que você conhece do seu país, pelo que você observa nas notícias, pelo que a conversa entre a família, será que há no Brasil alguma região onde tenha essa aridez do seu solo? Vamos observar aqui o mapa do Brasil. Olha só, esse mapa ele traz para a gente como que são, as nossas regiões em questão climática. Nós observamos, por exemplo, aqui no Amapá está em vermelho, fala que é uma área equatorial. Por quê? Nós estamos na linha do Equador, não é isso? Nós somos do hemisfério norte, nós temos apenas duas estações climáticas, inverno e verão. Nós temos assim chuvas, nós temos muitos rios que faz com que o nosso clima seja agradável para respirar, diferente do que ocorre quando a gente viaja para Brasília, para São Paulo, a gente sente uma diferença no ar que a gente respira lá. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive e é difícil. Mas tem uma região aqui que eu já até apresentei uma setinha, diz assim, ó, semiárido. É uma área que está ali em amarelo, que está mostrando parte do nosso Nordeste.
E o Nordeste brasileiro, ele tem essa característica de aridez em certas áreas. E lá, a questão da água, em muitos lugares, são difíceis. Muitas vezes os governantes precisam providenciar algum tipo de ajuda a comunidades bem distantes dos grandes centros, porque eles têm muita dificuldade de acesso à água, inclusive a perfuração de poços. E esses poços, eles têm motores que funcionam através da geração de energias de cataventos. Se você tiver a oportunidade de viajar pelo Nordeste, pelo sertão nordestino, você vai perceber a presença de grandes cataventos, numa espécie de torre que parece torre de energia, só que lá em cima está lá um grande catavento metálico, porque ele, através desse movimento, vai gerar energia que vai funcionar a bomba que fornecerá água para aquelas comunidades. Mas será que é só isso que ocorre? Então você vai pesquisar aí no Google de que forma essas pessoas conseguem enfrentar essa dificuldade do acesso à água. Porque a pergunta é: quais os métodos utilizados pelas comunidades para enfrentar a seca e o estio? Quando ele diz estio, é a falta de chuva, vem de estiagem. Então, como é que eles fazem para enfrentar isso? Então, pesquise aí no Google como que as pessoas do Nordeste enfrentam as secas. E você vai descobrir lá algumas informações, inclusive também projetos do governo para que eles possam armazenar até água da chuva. E eu não vou dizer o nome, você vai pesquisar. Está bem? Vamos à próxima página. Agora nós temos um outro povo, são os tuaregues. Eles também habitam aí essa região do Saara, essa região do deserto. E nós já vamos começar destacando em nosso livro a região em que eles habitam. Vamos marcar? Olha só. Então, ainda hoje, olha só, ainda hoje, nossos dias, o deserto do Saara é habitado por sociedades semi-nômades. Quando ele diz nômade, é que ficam mudando de região. E quando ele diz semi, é porque eles acabam passando bastante tempo em um lugar. E quando essa região não favorece a sua sobrevivência, eles acabam levantando seu acampamento, digamos assim. Lembra do povo de Deus, os hebreus, que viajavam e eles armavam barracas, suas tendas? Assim acontecia com os tuaregues. Eles vivem em barracas, em tendas. Então, quando eles percebem que aquela região não é mais favorável à sobrevivência, eles desarmam suas barracas, suas tendas e vão procurar uma outra área no deserto para sobreviver. Eles se deslocam também por essas terras áridas, comercializando mercadorias e criando rebanhos. Observe que os garamantes também comercializavam, mas os garamantes comercializavam aquelas coisas da agricultura, tal, os metais, as peças de metais fabricavam. Os garamantes também não são diferentes, eles comercializam mercadorias, eles vendem mercadorias. E você observa que a imagem à sua direita está mostrando o homem comercializando algum tipo de produto em meio ao deserto. E criavam rebanhos. Você tem algum familiar que cria rebanhos? Tipo gado, ovelhas, cabras? Não sei que tipo de rebanho aí você cria. Mas eu que sou nordestina, é muito comum a gente ver rebanhos, principalmente de caprinos, bode, cabra, porque são animais fortes, resistentes. Se você pesquisar no YouTube, você vai perceber que eles escalam até rochas. Eles sobem em árvores. Os bodes e as cabras são muito espertos. Mas vamos agora destacar em que região, em quais países os tuaregues costumam habitar. Pega seu marca-texto, vamos lá? Olha só. Entre a Líbia, a Argélia, o Mali e o Níger, encontra-se a região de maior população tuaregue do Saara. Observando os tuaregues, esse homem que está à sua direita, o que você vê na cabeça dele? Um turbante. Mas se você olhar as imagens mais abaixo, porque esse homem que está aí, tem uma coisa que eles não costumam mostrar, os homens.
Os homens não costumam mostrar o rosto. E ele que está vendendo aí nesse momento, ele está mostrando o seu rosto, o que normalmente eles não mostram. Quando vocês observam os que estão viajando a camelo, na imagem abaixo, eles já não mostram o rosto. Por quê? Porque quando eles estão em movimento pelo deserto, deixar o rosto descoberto vai provocar queimaduras. Você lembra que durante o dia no deserto é muito quente? Então, esse tipo de traje que eles usam vai acabar proporcionando a proteção da sua pele, do seu rosto. Vamos destacar mais uma parte desse texto? Olha só, o que vamos destacar agora é que eles já tinham costume, né, de transitar. Por isso que eles são seminômades, ficam viajando lá pelo deserto, se mudando de região. E eles tinham antigas rotas comerciais, né, onde eles passavam com seus rebanhos e camelos e cabras. Então, eles vendiam camelos, cabras. E alguns tuaregues praticam a agricultura, claro, porque como que uma sociedade vai sobreviver sem alimento? Eles precisam cultivar, sim. Então, eles também praticavam agricultura nas terras próximas a oásis. Então, oásis são raras regiões do deserto em que você encontra a presença de água. Então, eles aproveitam essas regiões para desenvolver a sua agricultura. E você percebe nas imagens abaixo que a primeira mostra um oásis. Então, o que é? A presença de água. Aí, à direita, você percebe eles em suas viagens a camelos. Na terceira imagem, você percebe os rebanhos aí, né, de cabras, de bode, que são animais fortes. Porque eles conseguem sobreviver em regiões áridas. Por isso que no Brasil, no Nordeste, na Bahia, por exemplo, principalmente na Bahia, mas tem um outro estado que você vai descobrir que tem um rebanho até maior que a Bahia, mas são regiões secas, esses rebanhos sobrevivem muito bem, certo? Mas todo local tem uma cidade assim que tem um comércio mais forte? Quando você pensa aqui no Amapá, qual cidade tem um comércio mais forte? Claro que o nosso comércio é diferente do tipo de mercadoria que eles aí, né, vendem. Será que é Macapá? Será que é Santana? Será que é Oiapoque? Qual é o local onde o comércio é mais forte? Qual é o local que tem uma quantidade de serviços maior a oferecer à população? Será que você e eu saímos de Macapá para fazer compra no Oiapoque? Será que eu e você saímos de Macapá para fazer compra no Laranjal do Jari? Claro que não, é o contrário. Os municípios vizinhos, né, é quem acabam, né, o pessoal que vive nesses outros municípios, eles vêm a Macapá para fazer suas compras, para organizar seus comércios, suas lojas. É assim que funciona. Sempre existe uma cidade onde o comércio é mais forte. E na questão dos tuaregues, vamos destacar o local que tem o comércio mais forte, chama-se a cidade de Agadez, no Níger. E lá diz que reúne grande parte do povo ali e tem um intenso comércio de gado, dromedários e produtos artesanais. Então você percebe que tem muitas culturas ali envolvidas, tem muita sabedoria, muito conhecimento envolvido, mesmo em meio ao deserto. Vamos à próxima página e a última de hoje. Olha só. Nós temos aí a imagem do homem tuaregue. E o que nós comentamos já? Eu já falei para vocês sobre a questão da vestimenta. Os homens tuaregues usam turbantes. E eu até já comentei, né? Por que ele usa turbante? E eles deixam livre apenas os olhos. Quando eles estão em viagem, apenas os seus olhos ficam à mostra. Todo o restante do rosto fica protegido com o turbante por causa do sol, para evitar as lesões provocadas pelo sol. E eles não usam apenas só o turbante, suas roupas são compridas também para estarem protegidos do sol e das rajadas de vento e areia que o deserto tem. Porque quando nós começamos a falar sobre os garamantes, por exemplo, a gente viu que no deserto os ventos são fortes e que a areia das dunas fica em constante movimento. Os tuaregues também são povos do deserto, dessa mesma região aí.
apenas num país diferente. Então, eles também enfrentam esse movimento das areias. E isso pode, né, feri-los. Então, as suas vestes são proporcionais à sua proteção. Como que eles habitam? Que tipo de casa? Eu já mencionei para vocês. Lembra que eu comentei que eles são seminômades? Quer dizer, quando eles acreditam que aquela região não está mais favorável à sua sobrevivência, eles pegam sua casa, põem no lombo dos animais e vão embora. Que casa é essa que dá para levar? São as tendas. Então, os tuaregues, eles vivem em barracas, tendas, barracas. E essas barracas são feitas com fibras trançadas de palmeira e peles de cabras. Você observar em algumas novelas de época que retratam questões bíblicas, você percebe que a presença da pele de animais no forro dessas barracas sempre aparecem. E com eles também é assim, porque são regiões do deserto. Mas nossa sociedade, ela enfrenta muitos problemas, principalmente entre as famílias. Muitas famílias que foram formadas já não estão mais unidas e acabam gerando assim grandes conflitos pelos bens materiais construídos, entre eles a casa. Entre os tuaregues isso não acontece, sabe por quê? Porque na cultura tuaregue a mulher, ela recebe de presente da sua mãe uma barraca. E a cultura diz que essa barraca será dessa mulher por toda a sua vida. A casa é dela para sempre. Vejam que legal? Ela está protegida se de repente seu relacionamento for rompido. Ela está na sua casa porque essa casa é dela. Então, o que devemos marcar aqui nesta página? Por favor, marque a questão da vestimenta dos homens. Como é que eles se vestem? O homem... Os homens, né, usam um turbante de índigo. E você vai descobrir, eu te desafio a pesquisar o que é índigo. Você vai perceber que é bem interessante e eu não vou te dar essa resposta. Pesquise aí o que é índigo, para que na próxima aula a gente faça essa troca de informações. Então, um turbante de índigo que cobre todo o rosto e a cabeça, deixando uma abertura somente para os olhos. Marquem também a questão dos turbantes. Por que usavam os turbantes? Os turbantes e as roupas compridas os protegem do sol forte e das rajadas de vento de areia. Marca também a questão do tipo de moradia. Eles viviam em barracas, né? As moradias são barracas. E marca também o presente que as mulheres ganham de suas mães. Então, uma mulher presenteia a outra. Marque aí, por favor. Quando casam, as mulheres recebem da mãe uma tenda de presente e por toda a vida serão proprietárias dessa habitação. Elas são ricas, querendo ter sua casa. Vamos às perguntas. Sessão investigue, o azeitona está ali farejando e agora é a sua vez de pesquisar. Você deverá pesquisar no Google ou um outro local de pesquisa. Você tem a seguinte pergunta: que outros povos ou culturas têm costumes semelhantes aos tuaregues? Primeira coisa, temos que lembrar. O que a gente lembra dos tuaregues? A gente lembra que eles moram em barracas, que eles usam turbantes, que eles ficam mudando de região, que eles criam rebanhos. Alguns aspectos como esse, você precisa recordar para você gerar a tua ideia de como pesquisar. Então, se você vai pesquisar, você precisa, na sua pesquisa, ser mais específico ao digitar. Por exemplo, já que a presença do turbante é muito forte entre eles, você pode digitar lá na sua pesquisa: que povos usam turbantes? Aí você vai encontrar uma resposta favorável para a sua pergunta. Ou do tipo: que povos do deserto também criam rebanhos? Aí você pode encontrar algo
São algumas ideias, mas você vai, através dos seus pensamentos, de sua organização, gerar o tipo de informação que vai pôr na pesquisa lá no Google. E com certeza você vai encontrar uma resposta coerente com a pergunta. Pensando no modo de viver dos tuaregs, tá? Não esquece disso. Agora, no Brasil, é possível identificar costumes similares aos deles? No Brasil, a gente vê algum tipo de população que vive, por exemplo, em barracas? Você poderia pesquisar isso. Lá no Google, no Brasil, tem algum tipo de sociedade que vive em barracas? Você pode colocar aí. Ou que vive em barracas e não tem moradia fixa, eles ficam mudando de regiões. Pesquisa aí, ver se você vai encontrar. Ou no Brasil tem alguma população, algum estado brasileiro que cria cabras, bodes. São sugestões. Você é que vai escolher algum tipo de item a pesquisar se ocorre em nosso país. Está bem? Você tem um desafio para desenvolver. Eu não sei se você prestou atenção, mas lá no nosso grupo foi postado o nosso calendário avaliativo. Você que é aluno novo, o que consiste isso? O calendário avaliativo, ele contém atividades que deverão ser entregues para mim na plataforma iClass e algumas serão desenvolvidas em aulas via Zoom. Mas tem outras que devem ser feitas em casa. Uma delas está na página 73 do nosso livro. Se você observar aqui, ele mostra um tapete berbere. E você deverá produzir esse tapete. Pode ser o seu tapetinho de oração. Então, como é que você vai fazer? Seguindo as orientações que estão sendo mostradas aqui. Eu tenho a impressão que se você, ao invés de usar apenas um pauzinho que pode ser substituído por um lápis de madeira, eu usaria logo 2. Tanto na parte superior quanto na parte inferior, porque ficaria com a amarração melhor. E eu sugiro que você faça um tapetinho de 10 centímetros de diâmetro, 10 por 10. Porque você vai perceber que o desafio para fazer esse tapetinho vai ser bem legal. Depois você me conta como é que foi ter feito esse tapetinho. Você pode chamar toda a família para te ajudar, está bem? Até a próxima aula, fica com Deus!